Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças ao nosso Deus, tem nos concedido mais essa oportunidade de estarmos aqui no Templo Central, em Ipatinga. Gostaria também de sugerir ao irmão para se inscrever no nosso canal. É muito importante para nós. E também você dando toque lá no sininho, porque você se inscrevendo, todas as vezes que nós tivermos que ministrar o assunto ou outro mais, o próprio YouTube estará te informando a respeito dos conteúdos. Então fica aqui a nossa sugestão, se inscreva no nosso canal. Muito bem, hoje nós estaremos dando sequência aos temas que nós estamos ministrando no livro de Jó, através da Escola Bíblica Dominical, nesse último trimestre de 2020. Hoje nós estaremos estudando na lição de número 9, sobre esse tema que você tem na tela, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Esse é o tema que nós estaremos ministrando, se assim permitir o Senhor, no decorrer da nossa ministração. O texto a ser estudado é o capítulo 28 do livro de Jó. E como este capítulo tem 28 versículos, será bastante desgastante para eu ministrar aqui, ler todos os versículos. Então, o nosso assunto será o capítulo 28 de Jó, todo ele. O objetivo geral da nossa aula é mostrar que a verdadeira sabedoria, ela está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Esse é o objetivo geral da nossa aula. Pretendemos lidar dentro dessa abordagem, entendendo que a verdadeira sabedoria está associada ao temor de Deus e não ao mero acúmulo de conhecimento. Eu quero fazer uma pequena análise sobre o capítulo 28, antes de adentrar no conteúdo da nossa lição. Esse capítulo 28 de Jó, ele é visto e analisado pela maioria dos estudiosos, dos eruditos, como sendo um interlúdio ou um hino. A maioria das pessoas, na verdade, divide seus pensamentos. Uns chamam de interlúdio, outros chegam a dizer que ele é literalmente um hino. Na verdade, esse capítulo 28, ele é completo em si mesmo. Ou seja, lendo os 28 versos, a gente compreende que ele é completo em si. Isso significa que ele não está ligado fluentemente com os capítulos anteriores que nós já estudamos, né, do 1 ao capítulo 27, e também esse capítulo 28, ele não influi, não interfere nos capítulos seguintes, ou seja, do 29 ao 42. Mas mesmo assim, como ele está ali no meio, ele não interrompe os discursos até aqui que foram pronunciados, e não afeta em nada a sequência dos capítulos que nós estaremos estudando posteriormente, que é do 29 ao 42. Às vezes dá a ideia, quando nós estudamos o capítulo 28, como se ele estivesse fora do caminho, ou seja, parece que não tem nada a ver até então com o que foi estudado e com o que nós iremos estudar, principalmente os próximos 2 capítulos do livro de Jó, na próxima aula. Mas na verdade, o autor, ele faz uma pausa natural a essa altura, de quando ele vem discutindo, tratando sobre os discursos que houveram até então. Então veja que o poema, belamente instruído, ele é totalmente construído ao redor da pergunta:
Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do seu entendimento? Então, na verdade, todo o capítulo ele está envolvido ao redor dessa pergunta, que ela é basicamente o verso 12 e o 20 do capítulo 18. Então, esse verso que eu acabo de dizer, ele é muitos dos estudiosos dizem que ele é um estribilho, pelo fato de ser um poema e também por ser um hino de adoração. Então esse estribilho parece claramente nos versos 12 e no verso 20, e eles dividem então, né, o poema, que são esses 28 capítulos, em 3 blocos. Aí está, ou seja, em 3 estrofes. Os versos 1, né, do verso 1 ao verso 11 indicam que a pesquisa humana não descobriu a sabedoria. Nós vamos verificar isso no nosso primeiro ponto de maneira bem clara. Quando nós estudamos os versículos 13 ao 19, eles indicam que as riquezas humanas não podem comprar a sabedoria, tem como adquiri-la comprando. Já dos versos 21 ao 27, dizem, né, esses versos, que somente Deus possui a sabedoria e permanece sendo a dádiva dele. Enquanto o verso 28, ele completa o poema com a definição clássica daquilo que é a sabedoria. E isso nós vamos verificar lá no finalzinho da nossa aula, essa definição clássica da sabedoria, que é o verso 28. Então, na verdade, nós temos 3 versos no capítulo 28 que são básicos: o 12, o 20 e o 28. Praticamente os versos eles se intercalam dessa forma. Muito bem, como introdução, veremos nessa aula sobre quem é o sábio segundo a palavra de Deus. Ou seja, quem é o sábio? Há muitas discussões a esse respeito, né, de quem é o sábio. É aquela pessoa que tem conhecimento das Escrituras? Porque tem pessoas que têm muito conhecimento das Escrituras. Há quantos e quantos pensadores que conhecem muito bem a Bíblia Sagrada? Quem é o verdadeiro sábio? Aquele que são chamados de filósofos, pensadores, que propõem trazer soluções para as pessoas? Ou o estudante de teologia, o teólogo, seria ele o sábio? Então essas perguntas, elas surgem e as pessoas também ficam buscando saber quem é o sábio, quem são eles. Olha, nós vamos verificar nesse capítulo 28 que ele é uma das mais belas exposições a respeito da sabedoria. Por que isso? Quando nós olhamos o livro de Jó, o livro dos Salmos, por serem livros sapienciais, ou seja, os livros da sabedoria, são livros fora do contexto do homem do século 21. Isto porque nós hoje temos muita informação, acesso a muitas informações, mas na verdade o homem primitivo, as pessoas de séculos atrás, o conhecimento, a sabedoria estava nas mãos de poucas pessoas. Então aquelas poucas pessoas é que instruía, eram os pedagogos, os instrutores, e na verdade pequenas pessoas, apenas vamos dizer assim, as pessoas da política, esses, os nobres, é quem tinha acesso, né, aos conhecimentos, à sabedoria, e eles eram considerados mestres. Tanto é que nós podemos observar
nos dias de Jesus existia outros mestres, porque também vinha de uma cultura helênica, da cultura grega, e muito antes disso também dos gregos. E nos dias de Jesus, nós vamos verificar que ele foi considerado um sábio, um ensinador, e multidões de pessoas andavam atrás de Jesus, porque ele era visto como uma pessoa sábia, e eles buscavam informação em Jesus. Então, para o homem moderno, a busca pela sabedoria, ela é um pouco ampla, ela continua, e as pessoas hoje têm muito mais acesso ao conhecimento do que antes. Tanto é que o índice de pessoas que se dizem mestres, sábios, hoje é vasto, o número. Então, o capítulo 28, ele foi colocado pelo autor de maneira propositada, para delimitar o fim dos longos discursos que vinham até então, através de Elifaz, de Bildade e de Zofar, chegando até o capítulo 27, e a gente pôde constatar no longo das nossas aulas, que praticamente se repetiam, e o conhecimento deles estava embasado vamos dizer assim, em sabedoria humana, na tradição religiosa. Em relação a Deus, todos os amigos de Jó eram teóricos, tinham apenas teorias a respeito de Deus, assim como hoje existem muitas pessoas que falam sobre Deus, mas não conhecem Deus, são teóricos. Então o propósito, na verdade, desse capítulo é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada por Deus, e que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria, e ela se manifesta na vida das pessoas. De que maneira? De maneira prática, através do temor de Deus. Fora disso, é apenas teoria, é apenas academismo. Nós teremos, como normalmente nas nossas aulas, 3 tópicos. O primeiro, vamos falar sobre a sabedoria vista como um bem natural. Segundo ponto, a sabedoria vista como um bem comercial. E por último, a sabedoria vista como um bem espiritual. Ok, vamos iniciar então o nosso primeiro ponto. Como eu disse na minha orientação metodológica, de que nós vamos trabalhar a cada tópico com os versículos relacionados àquele tópico. No nosso primeiro ponto, como nós vamos falar sobre a sabedoria vista como bem natural, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11, e você me acompanha com a sua Bíblia. Você pode fazer isso, ou se você tiver com a lição em mãos, você poderá acompanhar com a sua revista. Então nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11, onde Jó descreve, observa, a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais, ou seja, das pessoas que lidam nas minas, extraindo os minérios naturais, como a prata, o ouro, o ofir. Nós vamos ler o texto. E da mesma forma, esse homem se esforça em busca da sabedoria. Então Jó vai utilizar poeticamente toda uma linguagem, do explorador de metais, como que ele, da mesma forma que ele faz um esforço para buscar, para extrair os minérios, então essas pessoas também se esforçam muito em busca da sabedoria. Eu vou ler na versão contemporânea que eu tenho aqui comigo na minha Bíblia, mas você pode acompanhar na própria revista, se você assim achar por bem. Então, é o capítulo 28 de Jó. O Carlos também está colocando na tela uma versão. Eu vou procurar então, Carlos, para facilitar os meus ouvintes, já que você tem na tela,
para o pessoal acompanhar. Então eu vou ler com você na tela, do versículo 1 ao versículo de número 11. Diz assim: na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que, se não pode passar a pé, então intervém o homem e as águas se vão. A terra, de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Esses são os versos nessa versão que o Carlos apresentou. Eu tive que me aproximar do monitor para que eu pudesse ler a maioria dos versos. Então, com base na leitura desses versículos, nós vamos verificar então que o homem ele tem o empenho na busca da sabedoria. Esse é a primeira ideia, o empenho que se tem. As pessoas empenham em buscar a sabedoria. Todas as pessoas querem ter respostas para a sua vida cotidiana. Um pai de família, um filho, em qualquer tempo, em qualquer época, as pessoas se empenham em busca da sabedoria. Então, fazendo uso dos recursos naturais, grandemente desejados pelos homens, em forma de poema, Jó os contrasta, vai fazer esse contraste com a sabedoria. Isso porque os homens que trabalham na mineração, extraindo os metais preciosos, são habilidosos na exploração deles, nas suas minas. Da mesma maneira, os homens, desde os tempos antigos, eles usam técnicas, utilizam maneiras, ou tecnologia, em busca de metais preciosos. Então, assim também, da mesma maneira que ele se empenha, que ele se esforça, utilizando técnicas, meios, para extrair, cavando, para tirar os metais preciosos, ele também se esforça para encontrar a sabedoria, porque a sabedoria é tão necessária quanto a extração, dos grandes metais. Para ser encontrado, o minério precisa ser garimpado, e aí é que entra a técnica de conhecer aquela pedra. Olhando para aquela pedra, a pessoa vem tomar conhecimento, garimpando, porque quem não conhece acha que é uma pedra comum como qualquer outra, mas quem tem conhecimento de causa, ele sabe que ali é uma pepita, ele sabe que ali é um metal, e ele tem conhecimento de que tipo de metal é aquele ali. Então precisa ser garimpado. Existe todo o trabalho
de entrar nas águas, de cortar o barranco, de entrar por mina dentro, para garimpar o produto. Da mesma forma é a sabedoria. A sabedoria também ela é buscada. As pessoas vão atrás da sabedoria. O minério ele existe, mas está enterrado. A sabedoria também existe. E a sabedoria está o quê? Está oculta. Ela não está nas condições de tudo. Ela não está aparente, assim, para todos. Ela está escondida. Então é preciso garimpar, é preciso ir atrás. E para isso a pessoa precisa ter habilidade, determinação para enfrentar as dificuldades do garimpo. E a sabedoria não é diferente. Aí que entra essas soluções. Então, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Por quê? Porque o trabalho de mineração requer habilidade. Não basta querer ir lá para buscar algum minério importante, pelas quais tem grande valor, tem um preço muito alto. É preciso habilidade, e essas habilidades são adquiridas. É necessário a persistência, porque às vezes a pessoa fica uma semana, 2, 3 semanas, um mês, e não encontra, cava, escava, e não encontra aquele minério que ele deseja. Às vezes ele encontra algum minério, mas é de baixo valor. Isso não interessa a ele, porque de baixo valor todas as pessoas têm. Ele está em busca de um metal precioso, de grande valor. Então a persistência é necessária e muita técnica na execução para encontrar o minério. Da mesma forma, a busca pela sabedoria também demanda habilidade. Ela não brota de qualquer forma. É preciso habilidade e também persistência. Há necessidade de persistência, ou seja, disciplina, determinação para ir em busca da sabedoria. Olha, as minas são de difícil acesso. Eu coloquei na tela agora há pouco uma mina. As pessoas adentram por aqui, vai cavando e vai utilizando de tantos métodos, escadas. Eles vão fazendo tudo isso. Tem pouca iluminação, tem pouco recurso. Então, assim como ele tem pouca iluminação, então é preciso abrir caminho e também utilizar de quê? Usar da luz artificial. No verso 3 e 4, que eu li agora há pouco, vou ler na minha versão aqui, diz claramente sobre isso. Olha, o homem põe fim às trevas, né? Ele vai ter que utilizar uma iluminação artificial. Até nos últimos confins procura pedras nas mais densa escuridão. Olha o verso 4. Longe da habitação dos homens, em lugares esquecidos dos pés do homem, abre um poço de mina, longe dos homens fica pendente e oscila. Então veja que é de difícil acesso, é necessário iluminar. Ou seja, quem busca a sabedoria também se esforça muito, precisa e está em busca de iluminação que aclare os seus entendimentos. Só que Jó crê que isso tem sido feito pelas pessoas. As pessoas têm buscado a sabedoria, mas a sabedoria que essas pessoas buscam tem sido sem sucesso para essas pessoas. E aí nós vamos finalizando o primeiro ponto. De onde vem a sabedoria? O verso 12, como eu disse, é um dos versos clássicos que faz sempre um fechamento de um bloco, de um grupo de versos para um grupo de outros versos. Então o verso 12 diz assim: mas onde se achará a sabedoria? Onde habita
o entendimento. Então Jó demonstra que o homem tem tido êxito no seu trabalho junto a Minas, está nas suas minas buscando, né, aquele metal mais precioso e mais valioso, mas é incapacitado na escavação da sabedoria. Por que isso? Porque Jó ouviu todos aqueles seus 3 amigos falando sobre aquelas sabedorias deles, sobre os conhecimentos que eles tinham da vida, que na verdade são importantes, são necessários, e Jó nunca disse o contrário disso. Porém Jó buscava algo mais profundo. Por isso que ele utiliza desse poema, que o registrado, que é o capítulo 28, para fazer o contraste do esforço que as pessoas fazem em busca de algo valioso, fazendo o contraste disso com a sabedoria humana que ele busca, mas só que ele na verdade é incapacitado na escavação da sabedoria que ele conhece. Ele tem procurado, mas não tem encontrado. Olha que interessante, o homem tem procurado a sabedoria, mas ele não tem encontrado a verdadeira sabedoria. O verso 11, Jó diz que o homem é capaz de desviar até o curso das águas, quando ele está buscando o metal precioso. Para quê? Para evitar a inundação na mina, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. Olha o que diz o verso 11: procura as fontes dos rios e traz para a luz o que estava escondido. Então fica bem claro a forma como ele apresenta, que ele fala que abre túneis através da rocha, seus olhos conseguem ver os tesouros, mas só que na verdade ele é incapaz de encontrar a verdadeira sabedoria. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível e também pode ser alcançada. Então os sábios, com todo o seu conhecimento, com as suas teorias, e se as pessoas forem à academia, também lá está disponível o conhecimento para as pessoas. É assim que ele esclarece a respeito dessa forma. Por quê? A sabedoria dos sábios está disponível, mas a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição em que os seus amigos, em que os filósofos, os pensadores, os sábios dos seus dias, não podia ser obtida, né, pelo método acadêmico, em hipótese alguma. Os metais preciosos, eles eram obtidos por esforços humanos, mas a verdadeira sabedoria não podia ser encontrada pelo simples esforço humano. Então, com esforço humano se tem sabedoria, consegue ser sábio, ter entendimento de muitas coisas para o dia a dia, para as situações da vida. Então, só que o que Jó está dizendo, que sabedoria que ele está falando, isso então explica para nós a diferença que havia entre a teoria, veja, a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta que Jó tinha com a sabedoria divina, com a sabedoria de Deus. Então, fazia diferença do conhecimento dos seus amigos com o conhecimento que Jó tinha em relação à sabedoria. Ele então prossegue nos informando exatamente o que? Que a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Por isso que quando nós lemos no Novo Testamento, Tiago, quando ele trata das situações, dos problemas existentes nos seus dias, lá no capítulo 1, verso 5, Tiago fala assim: olha, se algum de vós tem falta de sabedoria, está faltando sabedoria, peça a Deus. Então, se não está tendo, peça a Deus, que a todos Ele dá deliberadamente,
E você pode pedir, que Ele não censura. Você pode pedir sabedoria ao Senhor hoje para uma situação, você pode buscar a sabedoria de Deus para outra situação, que Ele não vai te censurar. Ele, ou seja, ser-lhe-á dada. E nós entendemos pelas palavras de Jó, nos capítulos anteriores, nas réplicas que ele fazia diante dos seus amigos, e com base nesse capítulo 28, de Jó, então, ele buscava a sabedoria de Deus, e ele já estava, na verdade, cansado de ouvir a respeito do conhecimento dos seus amigos, porque ele mesmo disse nos textos anteriores, que tudo aquilo ele conhecia, ele não era menor do que eles. Mas indo para o nosso ponto 2 da lição, nós vamos tratar aqui de que a sabedoria, ela é vista como um bem comercial. Ela também é vista como bem comercial. Ou seja, nós vimos, no primeiro ponto, fazendo o contraste da luta, do esforço que as pessoas buscam para encontrar um minério de grande valor. Então as pessoas da mesma forma se esforçam para ser sábios. Então, nesse segundo ponto, vamos falar sobre a sabedoria vista como um bem comercial. Veja que a abordagem aqui são feitas do verso 12 ao 19, que a sabedoria, ela tem seu preço, e que excede a todos os bens materiais. Veja o que Jó vai dizer dos versos 12 ao 19. Eu vou ler na minha versão, porque eu me sinto mais à vontade com ela. Se o Carlos quiser colocar a versão que ele tem, fica à vontade. A minha versão é a contemporânea. Dos versos 12 ao 19, então diz assim, olha: mas onde se achará sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não lhe compreende o valor, não se pode encontrar na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. O mar diz: ela não está comigo. Não pode ser comprada com ouro fino, nem o peso de prata se trocará. Não pode ser comprada com ouro fino de Ofir, nem com precioso ônix, nem com a safira. Com ela, ou seja, com a sabedoria, não se pode comprar o ouro ou o cristal, nem pode ser trocada por joias de ouro. Não se fará menção do coral nem do cristal. O preço da sabedoria está além dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Então, aqui verificaremos a respeito do preço da sabedoria. Se nós observarmos as passagens desse capítulo e fazer um paralelo com o livro dos Provérbios, também por ser lá um livro sapiencial, um livro de sabedoria, então vamos verificar que há um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó para com a dos Provérbios, que contém várias exortações para se adquirir a sabedoria. Se nós olharmos o capítulo 2 de Provérbios, 3, o 4, nós vamos ver lá Salomão falando sobre a suprema sabedoria. Mas veja que aqui, porém, há diferença entre os ensinos de Jó e os ensinos de Salomão em relação à sabedoria. O preço dela, sabe por quê? Para Salomão, a sabedoria tem um custo. É claro que nós vamos ver também que a sabedoria que Jó fala tem um custo também, é um valor. Para Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada, pode ser adquirida, desde que ela seja buscada com zelo e entendimento. Se nós olharmos o capítulo 4 de Provérbios, ou na verdade até outros versículos anteriores, pelas orientações do sábio Salomão, nós vamos verificar que ela tem seu preço e pode ser passada de filho para filho.
A sugestão dada aqui é o capítulo 4 de Provérbios, os versos 5, o 7 e o 23, só para ter uma ideia. Olha o que diz Provérbios 4, 5: adquire a sabedoria, adquire a compreensão, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Olha o verso 7: a sabedoria é suprema, portanto adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. E o verso 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Então nós sabemos que os provérbios, contidos nesse livro escrito por Salomão, contém vários provérbios de sabedoria, também, claro, de inspiração divina, mostrando que é possível adquirir, ir atrás da sabedoria e ter a sabedoria. O que Jó está dizendo no seu livro é que ela tem um outro patamar no dele aqui. Ela tem valor, mas não tem preço, porque quando Salomão apresenta a sabedoria, ela tem condições de ser adquirida para o seu dia a dia, para orientações, entendimento das coisas do seu dia a dia. Mas Jó diz que a sabedoria, ela não tem preço, não se pode comprar ou trocar com os tesouros deste mundo. Por isso que nos versos 15 ao 19, que eu já fiz a leitura, é bem claro de dizer, olha o verso 15: não pode ser comprada com ouro fino, nem o peso da prata se trocará, não pode ser comprada com ouro de Ofir. Então a sabedoria que Jó está apresentando, na verdade, ela tem um valor, ela tem um preço, mas não se compra e também não se troca com a sabedoria desse mundo, com a sabedoria que se adquire aqui nesse mundo. Então, a sabedoria, ela é o quê? Ela é um patrimônio de Deus, e ela não é e não está como possessão dos mestres. Por isso, ela não pode ser transmitida de homem para homem, porque a sabedoria é um patrimônio de Deus, e é Ele quem dá a sabedoria diretamente ao indivíduo. Então, por isso que nós vamos verificar quanto o valor da sabedoria. O nosso comentarista, pastor José Gonçalves, ele traz na revista uma frase citada por um pregador de Londres, da Inglaterra, que diz assim: olha, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e, justamente por isso, são os mais tolos, por terem extensos conhecimentos. Não há tolo maior que tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Interessante, não é verdade? Ou seja, saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Então, em Jó, o homem, ele não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, e nem pode encontrá-la. Ele pensa que é fácil adquirir, mas na verdade não, porque o verso 3 está dizendo: o homem não compreende o valor, e não se pode encontrar, ou seja, na terra dos viventes, ou seja, não se pode encontrar no mundo, nas academias, não se pode encontrar. Então, por isso que ele se aborda a sabedoria vista como bem comercial. Ou seja, a sabedoria não é um bem comercial. Jó aqui, ele não nega, olha, veja,
Jó não nega que a sabedoria exista, ele entende que ela exista aos sábios, e ele também se colocava na mesma condição, ou que ele entende que ela existe e ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que ela não é um bem comercial. Você não tem como passar a sabedoria divina para o outro, transferir para o outro. É isso que ele quer dizer. Ela não pode ser encontrada em qualquer lugar, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza, no abismo ou no mar. Não vai encontrar em lugar profundeza nenhuma. A sabedoria, ela é o quê? De valor inestimável, e só Deus pode concedê-la. É Deus quem concede a sabedoria, que dá o entendimento para o homem nos momentos mais complexos, difíceis. Ele não vai ter entendimento, a sabedoria para certas situações. É Deus, através do Espírito Santo, que vai dar sabedoria. E aqui nós podemos fazer uma reflexão a respeito de quantos e quantos casos nas Escrituras nós temos. Moisés, por exemplo, a situação de Moisés, que ele considerava incapaz, incompetente para ir, depois de 40 anos, voltar lá no Egito e falar com Faraó. Quem é que deu sabedoria a Moisés? Tanto é que ele disse que ele era pesado de expressões, não sabia argumentar muito. Deus deu sabedoria, argumentos no momento certo para que ele pudesse expressar. E veja quantas sabedorias Moisés teve dada por Deus, porque ele buscava o Senhor na tenda da congregação, e Deus dava a palavra a Moisés, orientava Moisés o que ele tinha que fazer, como que ele tinha que fazer. É tão interessante sobre isso quando nós falamos sobre a oração. A Bíblia diz em Romanos que nós nem sabemos como convém orar. Então é o Espírito Santo que inspira a nós, até mesmo para orar. Olha o caso de Salomão, que foi considerado o homem mais sábio. Nunca houve antes dele nem depois. Por quê? Porque quando Deus se manifestou para ele, o que ele pediu a Deus? Porque ele se viu fora, sem recursos, condições de governar uma tamanha nação. Ele pediu a Deus riqueza? Não, ele pediu sabedoria. E Deus fez de Salomão um homem sábio. E quantos casos, situações Salomão resolveu, solucionou devido à sabedoria que Deus deu a ele. Então a sabedoria, ela é de valor inestimável, e ela só vem de Deus. Essa sabedoria que Jó está falando. Veja que vamos finalizar indo para o nosso terceiro ponto, que nós vamos verificar que a sabedoria é uma verdade revelada e tem implicações práticas. Então, ela é o que? Uma verdade revelada por Deus e também tem implicações práticas. Está aí bem claro do verso 20 ao verso de número 28, em especial o verso de número 28. Veja que diz o texto. Se você tem a sua Bíblia no momento, por favor, acompanhe comigo. Verso 20 ao 28. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde habita o entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta até das aves do céu. A destruição e a morte dizem: ouvimos com nossos ouvidos um rumor dela. Deus entende o seu caminho e sabe o seu lugar, pois ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando estabeleceu a força do vento e tomou a medida das águas, quando decretou uma lei para a chuva e um caminho para a tempestade acompanhada de relâmpago e trovões,
Então a viu e a manifestou. Quem? A sabedoria. Confirmou-a e também a testou. E disse ao homem: o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. E aqui então finaliza-se esses versos lindos e maravilhosos contidos no capítulo 28 de Jó. Então nós vimos aí no verso de número 20, Jó fazendo essa pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Veja que no início do capítulo, Jó diz que os homens, semelhantes ao minerador, têm garimpado à procura da sabedoria e não têm achado. Então as pessoas têm buscado a sabedoria nesse mundo, tem a sabedoria tradicional, a sabedoria dada pelos homens, mas não tem encontrado. Ela é revelada por Deus. Isso significa que toda a sua determinação e técnica não são suficientes para encontrar essa sabedoria que Jó está expressando. Porque a sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios pelos caminhos da tradição. Ela está oculta. A sabedoria está em Deus, e somente Ele pode outorgá-la ao homem. Então Deus é a fonte de toda a sabedoria, e somente Ele pode revelá-la ao homem. Somente Deus. E a sabedoria, ela não é apenas teoria. A sabedoria divina, a sabedoria pela qual Jó está expressando, é uma verdade prática a ser executada. Então a sabedoria divina não é uma verdade apenas a ser contemplada, é que as pessoas admiram quando os sábios falam as suas verdades, mas a sabedoria que Jó está falando, ela tem que ser vivida, tem que ser praticada. E ele diz no verso 28, que aí está, tem que ser praticada no temor de Deus. Isso significa que o homem que não teme a Deus, o homem que não tem o temor de Deus, porque o temor é de Deus, que é colocado no homem, mas para isso o homem precisa abrir o seu coração para Deus, e permitir que Deus dirija a sua vida, conduza a sua vida, que Ele dá todo o entendimento, toda a sabedoria, para todos os momentos, qualquer situação da vida. O homem tem que abrir-se para Deus, ele não pode estar preso às sabedorias humanas. Elas são necessárias sim, também importantes para o nosso dia a dia, o conhecimento. Quem dera se nós não tivéssemos os conhecimentos que Deus também nos deu, entendimento e também a sabedoria humana para uma série de situações. Mas essa sabedoria que Jó está dizendo é diferente da sabedoria humana, é diferente daquela sabedoria dos seus 3 amigos, pelas tradições religiosas dele. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus, e a sabedoria, na verdade, o temor de Deus também faz com que o homem afaste do mal. É isso que acontece naquele que tem a sabedoria de Deus. Olha, quando nós olhamos para o Salmo 1, nós vamos verificar, olha o que diz o Salmo 1: bem-aventurado, ou seja, feliz, né, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ele teme ao Senhor. Olha o que diz o verso 2: antes, pelo contrário, esse homem tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita
de dia e de noite. Esse homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Olha o versículo 4. Os ímpios não são assim. O interessante é que todos os amigos de Jó declaravam que ele era ímpio, que ele era um pecador e que ele estava em pecado. Tudo isso eles falavam com Jó. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo de Deus. E lá no finalzinho do capítulo, lá no capítulo 42 do livro de Jó, nós vamos verificar quando Deus dá testemunho de Jó e o que Deus fala com ele faz, lá no capítulo 42. E aí finalizando o seguinte, que ele nem com os pecadores, não se assenta com os pecadores na roda, na congregação dos justos. Olha o que diz o verso 6 para finalizar: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tudo isso por quê? Por causa do temor de Deus que habita nessa pessoa. Então isso significa, olhando para esse versículo 28 principalmente, que a sabedoria de Deus, ela é o que? É relacional. Deus relaciona com o homem, há um relacionamento, há uma comunhão. Isso é claro, é percebível com clareza nas palavras pronunciadas por Jó, quando ele respondia aos seus amigos. Ele tinha um relacionamento com Deus. As palavras de Jó eram palavras sábias, vindas de Deus. E Deus deu testemunho de Jó e relacionava isso com ele e os seus amigos. Não, os amigos de Jó não tinham relacionamento com Deus. Então, a sabedoria, ela é vista como bem espiritual e ela tem que ter prática, não apenas teoria. A sabedoria é uma verdade revelada. Por isso, ela tem que se converter em ação prática e um relacionamento constante, um relacionamento duradouro, assim como Jó teve, mesmo diante daquelas implicações dos seus amigos. O temor do Senhor foi que fez do próprio Jó o exemplo de sabedoria. O temor do Senhor, dele ter um coração limpo, dele ser um indivíduo reto, porque ele temia Deus. Foi o temor de Deus que fez com que ele fosse dedicado a Deus, evitando a todo custo o mal, se apartar do mal. Por isso que o verso 28 diz: e disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Então isso significa que você, nós precisamos ter temor de Deus. E é exatamente o temor de Deus que nos afasta de uma série de males que prejudicam no nosso relacionamento com Deus, e nós deixaremos de ser sábios, porque é exatamente o temor que nos faz sábio. Às vezes nós estamos diante da televisão ou utilizando o nosso aparelho telefone, o smartphone. Quantas cenas, quantas coisas que aparecem que pode nos levar ao mal. Mas Jesus disse que é melhor nós arrancarmos um dos nossos olhos e entrarmos no céu do que ficar com os dois aqui. É melhor arrancar uma das duas mãos e entrar no céu com uma só, do que ficarmos aqui com as duas. É claro que Jesus está falando isso figurativamente. Isso é ser sábio, mas é o temor de Deus que provoca isso em nós, fugir do mal, não andar, não estar com pessoas. Quantas pessoas têm piadas chulas, degradantes, que brincam sobre a vida, até mesmo a respeito de Deus?
a forma de vestir as nossas palavras representa o quê? Que Deus habita em nós e nós temos temor de Deus, não medo, que é diferente. Nós temos temor, respeito por Deus, por ser Ele o Senhor soberano e, acima de tudo, o meu Deus, aquele que governa nossas vidas. E para isso o indivíduo precisa ser como Jó, conhecer a Deus, tem que ter um novo nascimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E assim nós encerramos a nossa aula com a nossa conclusão. Ou seja, podemos ver que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os homens, os resultados deles não são satisfatórios com base nesse poema descrito por Jó. A sabedoria não é alcançada, por mais esforços que eles façam, ela não é alcançada. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem pode ser herdada de pai para filho. É relacional. Ela é uma verdade revelada. Deus é a fonte da sabedoria e ela se materializa no temor do Senhor. Então, quem teme ao Senhor é um sábio. Exatamente isso. Quem teme ao Senhor é um sábio. Então, meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu quero orar com você. Entendemos o seguinte: se você teme ao Senhor, você é sábio. E isso é necessário, é importante na nossa caminhada aqui nessa vida, porque estamos aguardando a qualquer momento estarmos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar contigo. Estude com carinho esse capítulo 28. Observe a grandeza, a beleza desses poemas nas divisões desses 3 blocos. E se assim permitir o Senhor, nós estaremos aqui para estudarmos mais uma porção na próxima aula. Mas quero orar contigo. Pai querido, quero render graças a Ti, porque nos dá essa oportunidade, junto aos meus irmãos, de estudar essa beleza do capítulo 28. Quantas vezes anteriormente eu parei para ler somente esse capítulo e sentir-se como Tu és grande, como o Senhor é maravilhoso, como que Tu dás sabedoria ao homem para entender a Tua grandeza, e que nós precisamos temer a Ti, ó Senhor, para sermos sábios e termos entendimento para as coisas dessa vida. Por isso eu peço a Ti, Senhor, por mim e por cada um de nós, que nós possamos continuar fiéis a Ti, Senhor, sendo temente a Ti, afastando do mal, assim como Teu servo Jó era. Nós queremos ser. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima semana, em nome de Jesus.